A noite caía lentamente sobre Jerusalém, e o palácio do rei Davi permanecia desperto. Enquanto os exércitos lutavam longe, o coração do rei travava uma batalha muito mais perigosa. Tudo começa com uma escolha aparentemente pequena, quase banal, mas que abriria uma cadeia de eventos irreversíveis. Esta não é apenas a história de um pecado, é a história de silêncio, culpa, morte e, de forma perturbadora, promessa. A história de Batseba. Davi deveria estar no campo de batalha. A Bíblia deixa isso claro logo no início, quase como um aviso ignorado. Era tempo de guerra, mas o rei ficou em casa, e quando um líder abandona seu posto, algo sempre ocupa o espaço vazio. Naquela tarde, Davi caminha pelo terraço do palácio. De cima, ele vê tudo. O poder lhe dá altura e a altura lhe dá acesso. E então ele vê Batseba, uma mulher se banhando, vulnerável, desavisada. Um instante que muda tudo. O olhar não se afasta. O pensamento não recua. O desejo vence. Batseba não é apresentada com voz, apenas com presença. Ela é vista, observada, desejada. Davi pergunta quem ela é. A resposta deveria ter encerrado a história. É Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Cada palavra era um alerta. Mulher, casada, esposa de um soldado fiel. Mas o poder ignora alertas quando o coração já decidiu. Davi manda chamá-la, e quando o rei chama, não é um convite, é uma ordem. O encontro acontece. O texto bíblico é seco, direto, quase cruel em sua simplicidade. Ele se deitou com ela, sem romance, sem justificativa, apenas um ato. Mas atos geram consequências. Batseba retorna para casa. O silêncio se instala, até que a mensagem chega, curta, direta, irreversível. Estou grávida. Nesse momento, o pecado deixa de ser secreto, e Davi entra em modo de controle de danos. O que se segue é uma sequência fria de manipulações. Davi chama Urias de volta da guerra, finge interesse, pergunta sobre o combate. Mas o plano é outro. Ele quer que Urias vá para casa, durma com a esposa e cubra o erro do rei. Mas Urias não coopera. Ele é fiel demais. Dorme à porta do palácio, recusando conforto enquanto seus companheiros lutam. A integridade de Urias se torna um espelho cruel para a falha de Davi. Davi tenta de novo, o embriaga. Mas nem bêbado, Urias abandona sua honra. E quando o plano falha, o rei escolhe o caminho mais sombrio. Ele escreve uma carta, uma sentença de morte, e entrega a própria vítima para carregá-la. Urias leva a ordem que determina sua execução, colocá-lo na frente da batalha, recuar, deixá-lo morrer, e assim acontece. Urias cai, não por erro militar, mas por decisão real. Batseba recebe a notícia. Seu luto é real. Seu choro é legítimo. Ela perde o marido. Depois do período de luto, Davi a traz para o palácio. Ela se torna sua esposa. O filho cresce em seu ventre. Aos olhos do povo, tudo parece resolvido. O rei tomou uma viúva. A honra foi restaurada. Mas o texto bíblico encerra essa fase com uma frase que pesa como martelo. Porém, isso que Davi fez desagradou ao Senhor. O céu não estava em silêncio, apenas aguardava o momento certo. Então entra em cena Natã, o profeta. Ele não chega acusando, ele chega contando uma história. Um homem rico, muitas ovelhas. Um homem pobre, apenas uma cordeirinha criada como filha. O rico rouba a única ovelha do pobre. Davi se enfurece, julga com rigor, exige morte. E então Natã diz as palavras que atravessam séculos. Tu és esse homem. O impacto é devastador. O rei cai. A máscara cai. A consciência desperta. Natã anuncia o juízo. A espada nunca se afastaria da casa de Davi. O pecado secreto agora teria consequências públicas. O filho nascido daquela união não sobreviveria. Davi se quebra, jejua, chora, dorme no chão, clama,
Mas há decisões que, mesmo perdoadas, ainda geram perdas. A criança adoece. O palácio observa o rei definhando junto com o filho. No 7º dia, a criança morre. Os servos têm medo de contar, mas Davi percebe. Ele se levanta, se lava, come e declara algo desconcertante. O filho não voltará, mas ele um dia irá até o filho. O luto muda, não some, mas se transforma. É aqui que muitos esperariam o fim da história de Batseba, uma mulher marcada pelo pecado, uma lembrança incômoda no passado de Davi. Mas a Bíblia não termina aqui, porque a narrativa Dark não ignora a redenção, apenas mostra o preço dela. Davi consola Batseba. Pela primeira vez, o texto fala de cuidado, de proximidade, de reconstrução, e então ela engravida novamente. O filho nasce, seu nome é Salomão. E algo surpreendente acontece, Deus o ama, Natã retorna, e o Senhor lhe dá outro nome, Gedidias, amado do Senhor. Da relação que começou em pecado, nasce a promessa, o herdeiro do trono, o construtor do templo. A linhagem messiânica passa por Batseba. Essa é a parte mais desconcertante da história. Deus não aprova o pecado. Ele pune, ele corrige, mas ele também redime. Batseba não é apenas a mulher do adultério. Ela se torna rainha-mãe, intercede por Salomão. Ganha voz, ganha espaço. Sua história não é apagada, é transformada, mas não romantize. O caminho até a promessa foi pavimentado por morte, culpa e lágrimas. O pecado cobrou seu preço. A casa de Davi nunca mais teve paz completa. Absalão se rebela. Amnon cai. Tamar é violada. A espada realmente não se afasta. O perdão não remove todas as consequências. Essa é uma das verdades mais duras da Bíblia. Batseba viveu o peso de tudo isso. Foi desejada, usada, silenciada, enlutada, mas também foi restaurada. Sua trajetória revela algo que muitos ignoram. Deus não redefine apenas o futuro, ele resignifica o passado. Aquilo que parecia apenas mancha se torna testemunho. Aquilo que parecia fim se torna início. E aqui está o ponto que incomoda. Quantas vezes tentamos esconder nossos erros como Davi? Quantas vezes achamos que, se o escândalo não aparecer, Deus não viu? A história de Batseba expõe a ilusão do controle. Mostra que o pecado pode até começar no silêncio, mas sempre termina em voz alta. E ainda assim, mostra que a graça pode nascer nos escombros. Agora, deixe essa pergunta ecoar. Você acredita que uma história marcada por pecado pode gerar promessa? Ou acha que alguns erros nos desqualificam para sempre? Escreva nos comentários o que essa história desperta em você. Seu ponto de vista pode abrir um debate poderoso. Se você quer continuar explorando as histórias mais intensas, sombrias e humanas da Bíblia, inscreva-se no canal agora. Deixe seu like para fortalecer esse conteúdo e ajudar a revelar personagens que muitos preferem ignorar. Aqui, a Bíblia não é contada de forma superficial. Aqui, nós entramos nas sombras para entender a luz. E ainda há muitas histórias esperando para serem reveladas.